tenho falado muito nesses dias a respeito da relação entre pais e filhos, porque isso é realmente essencial para o bem-estar de um adulto, para o bem-estar de um ser humano, seja psíquica ou emocionalmente. É onde é potencializado a inteligência intelectual, a inteligência emocional de um ser humano. E nós precisamos dar atenção a isso. Não ensinam a ser pais, não ensinam a ser filhos, enfim. Não nos ensinam porque talvez isso não convém a um sistema de dominação e de domínio econômico, político, enfim. Mas isto é algo que muito antes de Cristo já se falava. Aristóteles já falava sobre isso, sobre a importância da criação dos filhos. A própria Bíblia tem capítulos que fala sobre essa importância. Então é algo que está aí, é uma sabedoria antiga, mas que por alguma razão e algum motivo não é prestado muita atenção. Mas enfim, os pais, eles têm uma função fundamental na construção dos filhos, isso é óbvio. E uma dessas funções é soltar, libertar o filho das suas privações, é promover autonomia. Autonomia é lei de dentro, é a lei de si próprio. Auto, que significa si próprio, e nomos, que é lei. Então são os seus valores, os seus princípios internos, a maneira como ele próprio vê o mundo. E os pais têm essa responsabilidade de promover isso ao filho, para que ele seja capaz de responder pela sua própria vida, sair da minoridade e entrar na maioridade, quando assim for pertinente, e ser capaz de responder por si próprio e compreender o que é sua própria vida, compreender o que é ele diante do outro e diante do coletivo. E ser responsável. Quando se entra na maioridade, significa ser responsável, ser capaz de responder. Responder pelo que se sente, responder pelo que se faz, responder pelo que se é. E nós sabemos que quando o filho nasce, a criança nasce, o bebê nasce, ele está dentro de uma heteronomia. Heteronomia é a lei de fora, é a lei do outro. Hetero significa outro. E nomia é nomos, é uma lei do outro, a lei de fora. Então, quando nós nascemos, estamos sujeitos à lei de fora, à lei do outro, à lei dos cuidadores. Estamos subjugados a alguém que entendemos ser capaz, mais capaz do que nós mesmos. Segundo o psicanalista Winnicott, nós vamos passar por 3 fases, que é a fase da dependência absoluta, a dependência parcial e rumo à independência. E os pais são mentores neste caminho, para construir a independência, para levar essa criança à independência e à autonomia. Sem essa autonomia, a criança ela vai se tornar um adulto sem uma vida satisfatória, sem uma vida realizada, de autorrealização, uma vida irresponsável, porque ela não vai saber como responder por si. E ela vai viver sempre sob a lei do outro, sobre os princípios, os valores do outro, não os seus próprios. Ele viverá sempre sob a lei de fora, não a lei de dentro dele. Sempre subjugado, então,
ao outro, à fala do outro, ao discurso do outro, estará sempre negociando o que sente, porque ele não compreende o seu valor interno. O do outro, de certa forma, passará a ter mais valor do que a sua própria lei interna, os seus princípios internos. Então a voz do outro terá sempre mais autoridade sobre a sua vida. Ou seja, é óbvio, quem não tem autonomia não tem a si mesmo. Mas uma coisa que deve ser levada em consideração é que a autonomia não é sinônimo de rebeldia, uma vida desregrada, uma vida sem limites. Ela é, sobretudo, a consciência de que se é um indivíduo constituinte de uma lei de si próprio, uma lei interna. Autonomia é quando a criança é ensinada a ver o mundo através dos seus próprios olhos, não só através dos olhos dos pais, através dos medos, dos desejos, dos objetivos dos pais. Mas ela é ensinada a ver por si própria. E compreende a existência da lei do outro. Essa criança compreende a existência da lei do outro, mas sem negar a sua própria. E essa criança é capaz, quando adulto, de discernir por si mesmo, discernir o mundo por si mesmo, interpretar o mundo por si mesmo, por si próprio. Ele é capaz, essa criança é capaz, quando adulto, de sapere aude, sapere aude, que no latim significa ouse saber, que o filósofo Kant usou num texto dele O que é o esclarecimento, um outro nome para iluminismo, de 1783. É uma citação de Horácio, que Kant também fala nesse texto, que é a capacidade de se servir do seu próprio entendimento. Ou seja, a criança é ensinada a ter o seu próprio entendimento sobre o mundo. E ela não tem vergonha disso. Ela tem coragem disso. Ela tem coragem para ter o seu próprio entendimento. Autonomia é isso, ter coragem para entender o que se pensa, o que se vê e o que se entende do mundo. E o que se entende de si mesmo dentro deste mundo. E para isso, os pais, eles precisam também ser esclarecidos, ser lúcidos, autônomos o suficiente para suportar o processo da separação da criança rumo à sua própria vida. E segundo Erikson, é na fase psicossocial da autonomia, vergonha e dúvidas, que corresponde à fase anal, estruturada por Freud, que ocorre entre os 18 meses aos 3 anos aproximadamente, que é onde a criança passa a ser convidada ao controle dos esfíncteres. E há ali então a antítese do reter, que é o agarrar, ou o expulsar, que é projetar. E isso vai dizer respeito ao engajamento afetivo, aquilo que é meu, aquilo que é de propriedade minha. E isso não se fala apenas das fezes, mas fala das relações, fala dos sentimentos, das afetividades, o que é meu. E nisso há um momento propício para a construção da autonomia, ou da vergonha, ou das dúvidas. E os pais precisam estar atentos nesse período e ajudar o filho nessa compreensão. Uma fase essencial porque é praticamente o primeiro momento em que
o filho, a criança, se percebe na possibilidade de se separar da mãe. E quando os pais não suportam a angústia da separação dos filhos e a dor que isso pode causar para ambos, tanto para o filho quanto para o pai, ou para a mãe, essa separação, porque é a fase onde as crianças elas se aproximam mais dos pais, elas grudam nos pais, e há uma dor na separação, e os pais precisam suportar isso, precisam suportar o choro dos filhos, precisam suportar a sua própria angústia de ver o filho ali, mas é necessário. E quando isso não ocorre, há muitos prejuízos psíquicos na vida desse adulto, dessa criança que se tornará um adulto. A vergonha, as dúvidas, ou seja, não haverá autonomia, há vergonha do que se vê, do que se pensa, do que se entende, há uma dúvida de quem se é, do que é seu, do que eu penso e vejo do mundo. E há pais que não suportam a separação em nenhuma fase. E essa criança vira adulto e os pais ainda continuam na angústia da separação e não permitem que esse filho vá, que esse filho tenha sua própria autonomia, sua própria vida. Sob um discurso e uma narrativa perigosa do cuidar, eu preciso cuidar do meu filho, acaba-se privando da autonomia. Mas o discurso do amor verdadeiro é liberdade, é libertar, é deixar ir. Enquanto o discurso do pseudo-amor é a prisão, é a retenção, é a privação dessa pessoa, desse filho, de ir. Então é preciso deixar ir. Quem ama, intui libertar. Então, pais, promovam a autonomia na vida dos filhos, para o bem desses filhos. Ok? Um abraço.